A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 30 de abril de 2022, tem como título: Não satisfaça o desejo da carne. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, a Bíblia descreve dois tipos de desejo: os desejos da carne e os desejos do espírito. Esses desejos, queridos, estão em conflito constante. Nós não podemos servir a ambos ao mesmo tempo. E não existe aí um meio termo. Somos fiéis aos desejos do Espírito ou aos desejos da carne. Os desejos do Espírito são aqueles que agradam a Deus, que é a retidão, a santidade e um viver piedoso. Os desejos do Espírito produzem um fruto viçoso de amor, de alegria, de paz, de paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os desejos da carne são próprios da natureza humana imoral, perdida e fraca, e estas desagradam a Deus. Eles produzem aí frutos podres, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Os desejos da carne são desejos desmedidos, são desejos ardentes e cobiçosos de coisas da terra, de coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz, lá em Colossenses 3 e 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, maus desejos e a avareza, que é a cobiça, que também é a idolatria. A cobiça, queridos, é idolatria, porque coloca aí os nossos desejos egoístas acima da obediência de Deus. Os desejos da carne desmedidos produzem também ídolos, ou seja, objetos dos nossos desejos, que tomam aí o lugar de Deus no nosso coração. John Piper escreveu que desejar qualquer coisa com maior intensidade do que desejamos a Cristo é a própria essência do pecado. O pecado da idolatria, queridos, é colocar toda a nossa confiança em qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus. Nós não precisamos de imagens esculpidas para sermos idólatras. O nosso coração é uma fábrica de ídolos que produz aí diariamente adoração a coisas erradas. Os nossos desejos desmedidos nos motivam a agir. Nós buscamos aí obter um objeto material ou imaterial, que acreditamos que irá satisfazer os nossos desejos e fazemos desse objeto um ídolo. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, nós aprendemos que escolhemos criar ídolos no nosso coração e que eles nos levam a cair em pecado. Nosso coração, queridos, está adorando ídolos quando produzimos os frutos da carne, pois de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os frutos, os furtos, melhor dizendo, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Então, nessas circunstâncias, nós queremos satisfazer mais os nossos desejos do que os desejos da carne. Então, meus amados, alimente mais o espírito e deixe de lado os desejos da carne.
Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.